Evangelho segundo João, capítulo de número 19, no verso 17. Depois de alguns domingos longe do Evangelho de João, voltamos novamente a analisar esse texto. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 17, eu lerei, os irmãos acompanhem comigo. Ouça com fé, atenção a palavra do Senhor nosso Deus. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram. E com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez, pedindo para que o Senhor nos abençoe, iluminando o nosso entendimento, nos levando à compreensão da Sagrada Escritura. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, alguém aqui já ouviu falar da história de John Griffith e Greg Griffith? Talvez é novo esse nome para você. Alguns anos atrás eu fiquei sabendo da história. John Griffith e Greg Griffith é um pai de aproximadamente 28 anos de idade e o seu filho Greg com aproximadamente 8 anos de idade. A história desse pai e desse filho ficou muito conhecida alguns anos atrás, porque foi retratado em um filme. Se você chegar lá no YouTube e escrever assim: o pai, o filho e o trem, você vai entender o que eu estou falando. Essa história se passou em Oklahoma, Estados Unidos, nos anos 30, em que esse jovem pai chamado John trabalhava em uma linha férrea, uma ferrovia, e a função dele era operar a ponte sobre a qual o trem passava, sobre um rio. Esse era o trabalho dele. Ele levantava e descia a ponte quando o trem chegava para passar sobre ela. E ele tinha por hábito levar esse filho dele, de 8 anos, o Greg, para passear com ele na linha do trem. Eles ficavam jogando conversa fora, ficavam conversando. E quando dava o tempo do pai correr para abaixar a ponte, para que o trem passasse, o pai corria. Só que teve um dia em que a conversa entre o pai e filho estava tão gostosa, estava tão boa, que John perdeu a noção do tempo. E quando ele se dá por si, eles estavam passeando próximo da máquina, da casa de máquinas daquela ponte. E quando ele se lembra, para não levar o filho a pânico, ele diz para Greg o seguinte: olha, espere aqui, papai vai correr ali e já volta, mas não sai daqui. E ele sai correndo em direção à casa, ao salão, no painel da ponte, para poder baixar a ponte, para que o trem passasse. Ele corre porque o trem, ele já ouvia o som do trem, o trem estava chegando perto da ponte e ele chega lá. Só que quando ele chega para acionar a alavanca que baixa a ponte, ele olha para a casa de máquina e ele vê o Greg caído entre as engrenagens da ponte. E aqueles poucos segundos foram os mais angustiantes que aquele homem já experimentou na vida. Baixar a ponte, salvar o filho, representava a morte de todos aqueles passageiros que estavam no trem, pois certamente o trem ia descarrilhar para dentro do rio Mississippi. Por outro lado, salvar os passageiros era esmagar Greg nas engrenagens. E ele não teve muito tempo para pensar. O tempo que ele pôde ter foi
colocar o rosto debaixo do braço esquerdo e acionar a alavanca. E na medida em que ele aciona a alavanca, ele já entra em desespero e começa a esmurrar o vidro da sala de controle, porque ele sabe, ele não vai ver mais Greg. Ele só conseguia pensar no Greg, ele só conseguia pensar na sua esposa com os olhos cheios de lágrimas por conta daquilo que acabava de acontecer. E enquanto o trem passava, ele via homens de negócios conversando, crianças tomando sorvete, mulheres tomando chá, completamente indiferente à história de Greg, completamente indiferente à história de John, e ele não conseguia entender como aqueles homens conseguiam ser tão indiferentes. Ele acabava de sacrificar o próprio filho para que aquele trem pudesse passar. Certamente eu acho que esse homem nunca experimentou trauma tão grande como esse na vida, angústia tão grande como essa na vida. Nós que somos cristãos, imediatamente isso nos faz lembrar de um outro pai, de um outro filho e de um outro trem chamado humanidade. E esse pai também, para livrar essa humanidade de uma morte eterna, sacrifica o próprio filho. Esse texto que nós estamos olhando aqui nessa noite, irmãos, nos mostra a cruz. Por isso que eu me vejo tão inadequado para expor esse texto, porque é um texto tão rico, tão belo, que falta capacidade aos homens em poder expor tudo aquilo que ele significa. Por isso eu conto com a graça de Deus nessa noite mais uma vez. Nós estamos diante do relato da cruz. E a cruz, é importante que entendamos, não foi um acidente de percurso na humanidade. A cruz não foi um fato isolado. A cruz não foi resultado da legislação romana. A cruz não foi resultado do êxito que os judeus tiveram no seu plano de assassinar Jesus Cristo. A cruz é resultado de um decreto que provém da mão soberana de Deus, desde antes da fundação do mundo. A cruz é o gesto da providência soberana de Deus em favor dos passageiros do trem. A cruz tem origem não há 2000 e poucos anos atrás. A cruz tem origem na eternidade, no coração de Deus, antes dos tempos eternos. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, Paulo vai nos dizer que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não conforme as nossas obras, mas segundo a sua determinação e graça em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos. Lá na eternidade foi que a cruz surgiu no coração de Deus. Lá na eternidade, por meio de Cristo Jesus é o instrumento através do qual você é aceito diante de Deus. A cruz, ela é executada no tempo e no espaço, mas ela é concebida na eternidade. Por isso que em 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 18, o apóstolo vai dizer: nós não fomos resgatados por coisas incorruptíveis como prata e ouro, mas pelo sangue precioso do Cordeiro imaculado, que foi derramado, Jesus Cristo, conhecido na eternidade, antes da fundação do mundo, e manifestado nos últimos dias. É lá em que a cruz surgiu. E Apocalipse capítulo 13, verso 8, vai dizer que houve o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O texto que estamos aqui, irmãos, é o relato da providência de Deus em favor dos passageiros daquele trem. Se hoje você está aqui, é crente em Jesus Cristo, ama Jesus com toda a força do seu coração, você foi alvo dessa providência que inundou o coração de Deus antes do relógio do tempo começar a ser contado. Nós estamos diante aqui do relato da morte que gera vida. A morte do pequeno Greg possibilitou que aqueles aproximadamente 400 passageiros vivessem. Mas o pai de Greg é diferente do pai de Jesus. O pai de Greg se viu incapaz de resolver a situação. O pai de Jesus, nós veremos, deu vida
cobrou o preço do nosso pecado na morte de seu Filho, mas juntamente com seu Filho nos deu vida. E Ele vai ser ressuscitado pelo poder de Deus para que possamos usufruir da sua graça e da sua presença por toda a eternidade. Nós estamos diante da morte que gera vida. E a morte que gera vida veio na cruz. Veio pela crucificação. A cruz era o instrumento de execução romana dedicado aos piores malfeitores daquele tempo. Somente crimes hediondos eram cobrados na cruz. Mas aquilo que era instrumento de pena de morte para malfeitores se tornou no maior símbolo do cristianismo. Porque é na cruz que justiça e amor se encontram para sempre. É na cruz, é através da cruz que você passa a ser considerado inocente diante de Deus, porque a sua dívida foi cobrada no Filho de Deus. Na cruz, justiça é executada. E na cruz, não apenas justiça, mas agora Deus pode amar de forma incondicional esses pecadores que não merecem, porque um dia a dívida foi completamente quitada e agora Deus está livre para exercer amor em favor desses pecadores. Na cruz o problema da humanidade foi resolvido. Era inconcebível Deus nos aceitar pela nossa capacidade de obedecê-lo, de fazer tudo direito, porque nós não somos capazes de obedecer a Ele como Ele merece ser obedecido. Somos injustos, porque amamos muito mais a nós mesmos do que a lei de Deus. Mas na cruz Deus resolve o nosso problema, a nossa dificuldade. Na cruz a nossa incompetência, a nossa incapacidade foi cobrada através do sacrifício do seu Filho. E na cruz nós temos amor, amor de Deus. Portanto, esse instrumento de pena de morte se tornou o lugar da coroação do Filho de Deus e o lugar no qual o povo de Deus pode se alegrar e pode provar desse amor, o amor que gera vida. Quero chamar a tua atenção então aqui para um primeiro destaque que eu faço. Estamos diante do relato da crucificação de Cristo. As próximas exposições que nós vamos fazer aqui tratam dessa morte, e hoje eu quero ver contigo que a narrativa de João nos mostra que essa morte veio através da cruz. E na crucificação, o primeiro ponto que eu destaco é que Cristo se fez maldição no nosso lugar. Acompanha comigo o verso 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Essa expressão usada por João, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu, indica maldição por pelo menos 4 características. Primeiro, a morte da cruz era considerada em si mesma uma morte maldita. Paulo vai nos mostrar em Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo a si mesmo maldito no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na cruz de Cristo, Cristo assume a maldição resultado do teu pecado e do meu pecado, assume sobre ele mesmo. Na cruz de Cristo, Cristo se faz maldito no lugar dos pecadores que seriam aceitos pelo Senhor. Por isso Paulo vai dizer: em Cristo já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A maldição, que é resultado do pecado dos homens, foi executada em Cristo Jesus. Cristo se faz maldito no lugar em favor de pecadores. Irmãos, por isso que a única e suficiente maneira para você se ver livre de qualquer maldição sobre a sua vida é estar em Cristo Jesus. Não há possibilidades do homem se ver livre da maldição do pecado fora de Cristo Jesus, porque é Cristo que se fez maldito no nosso lugar. Portanto,
Cristo cumpre cabalmente, suficientemente toda a pena que decorria de maldição. A maldição da lei, que prescrevia morte para aqueles que quebrassem a lei, foi quitada em Jesus Cristo. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que Cristo se fez maldito no nosso lugar. Entenda uma coisa: dizer, está me ouvindo? Quem está comigo diz amém. Dizer que um crente nascido de novo, crente em Jesus Cristo, que crê no sacrifício do Filho de Deus, que tem Cristo como dono da sua vida, dizer que um crente como esse precisa passar por culto de libertação para ser liberto de alguma coisa, é apresentar completa ignorância quanto ao significado do Evangelho. Cristo assumiu sobre si toda a penalidade decorrente de maldição por conta do pecado. Se fez maldito em nosso lugar e Ele cumpriu suficientemente. Cristo foi nosso substituto no batismo de João Batista. Por isso que Ele foi batizado para arrependimento. Lembra? Jesus chega diante de João Batista e João Batista vai dizer para ele assim: mas como assim? Eu que tenho que ser batizado por você, você vem até mim para ser batizado? Como é isso? Jesus vai dizer: para que se cumpra a justiça. O batismo de João Batista era para remir pecados, era para purificar. Jesus tinha algum pecado, irmão? Jesus santo. Mas Ele foi seu substituto, inclusive nesse batismo. Jesus foi seu substituto na cruz. A maldição decorrente do seu pecado foi cobrada nele. Culto de libertação que funciona é aquele onde o Evangelho é pregado, porque a fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Um crente nascido de novo, já não há condenação para ele. Isso é liberdade evangélica, conquistada pelo Filho de Deus. Jesus assume maldição sobre si mesmo para libertar o povo de Deus da maldição que lhe era devida, porque quebraram a lei de Deus. Você está livre. Você não precisa de um culto de libertação para quebrar cadeias. Só existe alguém capaz de quebrar cadeias. Esse alguém é Jesus Cristo, e Ele fez isso na cruz. O teu papel agora é estar ligado a Ele e ser livre completamente de toda e qualquer maldição. Já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Dizer que você precisa de um culto de libertação é demonstrar ignorância quanto ao verdadeiro significado da cruz, da mensagem evangélica. Essa expressão, e Ele próprio carregando a sua cruz saiu, indica então maldição. Primeiro, porque a morte de cruz era uma morte maldita. Segundo, a pessoa carregando a própria cruz aumentava a vergonha. Jesus foi avacalhado, Jesus foi zombado. A multidão respirando ódio, insuflada pelos líderes religiosos, movimentada pelos líderes judeus, zombavam Jesus. E para aumentar a vergonha daquele que foi condenado à morte de cruz, ele mesmo tinha que sair carregando a sua cruz. Essa expressão indica maldição, porque o Filho de Deus estava sendo avacalhado, zombado, ao ser obrigado a carregar o seu próprio instrumento de execução. Essa expressão indica maldição, porque ao dizer que ele saiu sozinho carregando a sua cruz, mostra que o servo fiel de Deus foi visto em completo abandono à sua própria sorte, à sua própria mercê. Nós sabemos, os outros evangelistas vão narrar, que Simão Cirineu vai ajudar Jesus a carregar a sua cruz forçadamente. Por livre e espontânea pressão, ele ajuda Jesus a carregar a sua cruz até o Monte da Caveira, ao Gólgota. Mas Jesus, até a porta da cidade, carrega a sua cruz sozinho. Essa expressão indica maldição porque mostra o abandono do servo fiel de Deus, conquistando pelo seu próprio mérito, de obediência e de esforço, os resultados que nós veremos na sua morte de cruz. E por fim, essa expressão indica maldição porque ele foi crucificado fora da cidade.
Essa expressão que ele sai indica maldição porque ele foi crucificado fora da cidade. Os animais no Antigo Testamento que eram sacrificados pelo pecado do povo tinham sangue derramado fora do arraial, no campo. Em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 27, verso 14, a Bíblia vai mostrar que a carne do animal que foi sacrificado pelo pecado dos homens, do povo de Deus, era queimado fora do arraial. Jesus, ao sair fora da cidade, está mostrando o seguinte para nós: isso aqui não é por acaso. Vocês não estão me levando para o Gólgota, para o Calvário, fora da cidade, por acaso. Toda a simbologia dos sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para esse momento. O momento em que o Filho de Deus, pelo seu sacrifício, de forma cabal e suficiente, estaria pagando a dívida dos homens, fora da cidade. Cada sacrifício do Antigo Testamento apontava para esse momento aqui. É por isso que você não precisa mais trazer seus cordeiros para que nós sacrifiquemos aqui. É por isso que você não precisa mais correr atrás de pagar promessa, de fazer voto no intuito de comprar Deus com a sua obediência. Todo sacrifício prescrito no Antigo Testamento tinha por objetivo apontar para esse momento em que o sacrifício perfeito seria executado em Jesus Cristo e a liberdade dos homens fosse proclamada. Essa morte foi maldita porque ele substituiu aquilo que era representado por todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento. Substituiu os passageiros do trem na morte, para que eles pudessem viver. E eu continuo contigo aqui. Então, a primeira lição que eu extraio desse texto é que na crucificação Cristo se faz maldito no nosso lugar, para que você possa ser bendito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por isso que agora, estando ligado a Ele, você não é mais maldito. Você é bendito de Deus, somente em Jesus Cristo. Amém? Então, quando alguém te chamar, seu irmão, vamos para um culto de libertação, você pode perguntar para ele: vai pregar o Evangelho lá? Vai ter estudo bíblico? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se a fé que incide em Jesus Cristo, que quebra toda e qualquer maldição, aí eu vou lá, vou participar. Caso contrário, o Evangelho é suficiente. Então, segundo ponto, na cruz Cristo se mostra maldito. Segundo ponto que a gente vê aqui: o fato mais glorioso que a humanidade já teve acesso aconteceu na cruz. Olha o verso 18. A expressão começa assim: onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. O fato mais glorioso que já se registrou na história de toda a humanidade acontece na cruz. Essa notícia que é tão incrível é resumida por João na seguinte expressão: onde o crucificaram. Deixa eu tentar te mostrar um pouquinho aqui, ó. O procedimento da execução na cruz era cruel demais. Primeiro, o condenado apanhava muito. Jesus certamente estava com suas costas, a sua carne dilacerada. A punição dos romanos era muito cruel. Depois é obrigado a carregar a própria cruz ao local de execução. E lá, o corpo de Jesus provavelmente foi lançado sobre aquele madeiro horizontal da cruz. Suas mãos é pregada na cruz. Depois ele é içado até o poste da cruz. Os pés do condenado era pregado no poste da cruz, apoiado num pedaço de madeira que servia como assento. Mas detalhe interessante: esse assento não tinha por objetivo gerar conforto para o condenado. Pelo contrário, era para prolongar, para prorrogar a agonia da morte. Por quê?
O indivíduo na cruz passava por uma dor intensa, o seu tronco tampava as vias respiratórias, ele começava a asfixiar. Para voltar a respirar novamente, ele tinha que empurrar os pés que estavam pregados na cruz, para levantar o tronco, puxar o braço, o resultado é dor terrível, para poder respirar. Quando ele se cansava, cãibras vinham, dores vinham, ele começava a ceder, esmorecer, as entradas de ar eram fechadas novamente com o tronco, ele se asfixiava e a luta pela vida continuava novamente. Um ciclo interminável de dor. Asfixia, dor, cãibra, cansaço, asfixia, dor, cãibra, cansaço, até que o condenado se entregava, deixava de lutar pela própria vida. Para os judeus, para os romanos, Jesus estava sendo submetido ao gesto mais vergonhoso, vexatório, horrível, horrendo. Irmãos, Jesus possivelmente não estava como os filmes registram. Estavam absolutamente nu. Suas vestes foram arrancadas. Para os homens, Jesus estava sendo submetido à cena mais vergonhosa que um ser humano poderia ser submetido. Mas para Jesus, para aquele que compreende o Evangelho, aquela era a cerimônia de coroação do Rei dos Reis. Aquela era a cerimônia de coroação do Filho de Deus. Filipenses capítulo 2, abra comigo lá, texto lido na liturgia. Para os judeus, para os executores de Jesus, Jesus estava sendo submetido à vergonha. Mas para os planos eternos de Deus, aquela era a cerimônia de coroação. Olha aí o verso 5 do capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não se apegou a isso. Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A cruz é resultado da obediência do Filho de Deus. O único, grave esse parênteses aqui, o único que merecia viver por ter sido obediente perfeitamente a Deus, foi condenado numa cruz. Para que todos aqueles que não conseguem ser obedientes de forma perfeita a Deus, pudessem receber dessa justiça que eles não conquistaram, e viver por ela, crendo que essa substituição é suficiente para que você seja aceito por Deus, crendo que essa substituição te leva ao arrependimento, entendendo que o teu pecado, o meu pecado, cravaram Cristo naquela cruz. Verso 8 novamente. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9. Cerimônia de coroação, acompanha comigo. Pelo que essa conjunção aqui, Paulo quer dizer o seguinte: olha, por causa de Cristo ter feito isso, pelo fato de Cristo ter sido obediente até a morte, acontece com ele o que vai acontecer no verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A cruz não foi sinal de fraqueza. A cruz não foi resultado da conspiração judaica e romana. A cruz não foi resultado da covardia de Pilatos. A cruz é resultado do decreto de Deus que tinha o objetivo de coroar o seu filho.
com o nome que está acima de todo nome. E para que Deus faz isso? Para que Deus dá para seu filho um nome que está acima de todo nome? Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A cruz não é sinal de fraqueza. Na cruz, o Filho de Deus está sendo coroado, está recebendo o direito de reinar soberanamente sobre os homens, de ser declarado como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pois naquele dia, por conta da sua obediência até a morte, todo joelho se dobrará diante dele. Alguns se dobrarão por amor, por reverência. Outros se dobrarão por temor, por temer aquele que tem poder para fazer corpo e alma perecerem no inferno. E Deus faz isso para a glória do seu próprio nome. Por isso que o verso 11 termina dizendo assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então volta comigo para o Evangelho de João. O gesto mais glorioso já registrado entre os homens acontece na cruz. Terceira coisa que eu tiro aqui para nós é que na crucificação Deus revela aos homens a sua soberania. Deus revela aos homens que Ele está governando cada segundo que está acontecendo naquele momento. Olha de novo o verso 18: onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Eu digo que a cruz revela a soberania de Deus por duas coisas apresentadas nesse texto aqui. Primeiro, Deus se revela soberano, cumprindo cada uma de suas profecias dadas no Antigo Testamento. Aqui mais uma profecia se cumpre. Segundo, Deus se mostra soberano como aquele que é capaz de usar até mesmo o gesto pecaminoso dos homens para cumprir os seus propósitos. Primeiro ponto: Deus é soberano porque as profecias estão se cumprindo. Na cabeça de Pilatos, irmãos, ele estava humilhando os judeus. Pelo fato dele ter sido praticamente forçado a condenar Jesus Cristo pelos judeus, na cabeça de Pilatos ele está humilhando os judeus, dizendo o seguinte: uma vez que a morte de cruz era para revelar os malfeitores, Pilatos põe Jesus no meio, dando o maior destaque para ele, mostrando para os judeus o seguinte: eis o teu rei. O rei de vocês é contado entre os transgressores e é o principal deles. Na cabeça de Pilatos ele está humilhando os judeus, mas Deus está revelando sua soberania como Deus que cumpre as profecias. Vá comigo rapidamente a Isaías 53. Mais um texto lido na liturgia. Está vendo, irmãos? Tudo aqui não é por acaso. A liturgia prepara para a exposição da palavra de Deus. Isaías 53. No coração de Pilatos, colocar Jesus entre os transgressores era humilhar os judeus. Mas as Escrituras nos mostram Deus cumprindo seus propósitos. Isaías capítulo 53, olha aí o verso 11 comigo. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Perceba,
Nada é por acaso. A cruz não é um acidente. A cruz é a mão providencial de Deus escrevendo a história. O fruto do penoso trabalho de Jesus Cristo seria contemplado por Ele mesmo. Por isso a Bíblia diz que é necessário olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que suportou a cruz pela alegria que lhe foi proposta. Jesus sabia, foi profetizado sobre ele, em Isaías, tantos anos antes. Ele veria o fruto penoso do trabalho da sua alma e se satisfaria com isso, se alegraria com isso, porque pelo seu gesto, muitos seriam perdoados. Pela cruz de Cristo, você pode ser aceito por Deus agora. Verso 12: por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Agora acompanhe atentamente. Para Pilatos, colocar Jesus entre transgressores era ofender os judeus, mas para Deus, veja o que Pilatos estava fazendo: foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Foi determinado, desde antes da fundação do mundo. O profeta profetizou, tantos anos antes desse acontecimento, que Jesus seria contado entre os transgressores para interceder em favor de transgressores. A cruz não é um acidente de percurso, é a mão soberana de Deus providenciando o resgate da sua alma. Perceba que o texto de Isaías apresenta um cenário que é o desfecho de uma guerra. Ele repartirá os despojos com os poderosos. Sabe quem são os poderosos? Cada habitante daquele trem, cada membro do corpo de Cristo. Ele vai repartir as conquistas da eternidade, alcançadas por meio do seu sacrifício. O cenário aqui é do fim da guerra. Irmãos, entenda uma coisa: você e eu, antes de Jesus Cristo, estávamos em guerra contra Deus, em inimizade contra Ele. Só existem dois tipos de homem na terra: aqueles que estão em paz com Deus, mediante a cruz de Cristo, e aqueles que ainda estão em guerra contra Ele. Agora pensa você o que é ter o Criador da existência em guerra contra você. É só na cruz de Cristo que você passa a estar em paz com Deus, livre da ira santa e justa desse Deus. Pilatos intentou o que é mal, mas Deus usou isso para o bem. Outro ponto aqui: Deus se mostra soberano, usando até mesmo as atitudes pecaminosas dos homens para cumprir seus propósitos. Isso não é a primeira vez que acontece aqui. Aconteceu com Judas. Lucas 22, verso 22, Jesus vai dizer: o Filho do Homem vai o quê? Vai sofrer, vai morrer na cruz, segundo tudo que está determinado sobre ele. Quem determina é Deus. Veja o que Jesus diz: tudo o que o Pai determinou para que aconteça comigo vai acontecer, mas ai daquele por meio de quem o Filho é traído. Judas traindo Jesus, ele é totalmente culpado da sua traição, e Deus pega essa traição para reverter no bem daqueles que serão aceitos por Ele, feitos filhos de Deus, mediante o sacrifício de Jesus. Mais uma vez aqui, Deus vai pegar um gesto pecaminoso de Pilatos para cumprir um propósito eterno. Verso 19 e 20 diz assim: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado
era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Algo interessante acontece aqui. Mais uma vez, o propósito do coração de Pilatos é humilhar os judeus. Na cabeça de Pilatos, ele está colocando sobre a cabeça de Jesus a seguinte mensagem: Rei dos judeus, está aí o rei de vocês, morto como um criminoso, condenado como um malfeitor, está aí o rei dos judeus. Mal sabia, ironicamente, que Pilatos talvez estava sendo o primeiro missionário internacional que prega Jesus Cristo como rei dos reis. Jesus está sendo proclamado como rei em hebraico, a língua da religião, mostrando, Deus pega o gesto pecaminoso de Pilatos e mostra: a religião verdadeira é Jesus Cristo, não há outra opção. Hebraico era o idioma da religião do povo de Deus. Jesus é o centro para toda a religião verdadeira. Pilatos está pregando isso para os judeus e isso é conhecido ao mundo. Segundo, foi escrito em latim. O latim era a língua do governo da época, da política da época. Pilatos está escrevendo indiretamente que Jesus reina sobre as nações. O governo do Messias não se estabelece apenas sobre o seu povo. Nesse exato momento, não há uma partícula da existência, não há uma pessoa da existência que não pertença a Jesus Cristo. Ainda que seja para condenação eterna, todos pertencem a Ele. A língua do governo mundial é usada para declarar: Jesus Cristo é Rei dos Reis. Terceiro, foi escrito em grego, a língua da filosofia, a língua da cultura. Em outras palavras, Pilatos está escrevendo para o mundo que Jesus é Senhor sobre a cultura, Jesus é aquele que norteia a cultura, Jesus, por sua graça, é Rei sobre todo o saber humano. A principal fonte do saber humano é Jesus Cristo. Jesus é Rei. Deus pega o gesto pecaminoso de Pilatos para proclamar: Jesus é Rei, não apenas dos judeus, mas de todo mundo. E por fim, na crucificação, nós vemos a rejeição dos homens e o amor de Deus. Verso 21. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Está feito, está dito, e não volto atrás. Na cruz nós vemos a rejeição dos homens, e na cruz nós vemos amor incondicional da parte de Deus. Os líderes religiosos, os judeus, Israel, que tipificava a igreja, o povo de Deus no Antigo Testamento, olha para o Messias prometido e diz: nós não o queremos, nós rejeitamos esse rei, ele não é o nosso rei. Diga que ele se acha Rei dos judeus, mas nós não o reconhecemos como nosso rei. Foi rejeitado pelos seus, rejeitado por aqueles que antes eram tidos como povo de Deus. Foi rejeitado por eles. E Jesus e João, por estar perto, sabe qual era o lugar de João nesse momento? Sabe onde João estava? Aos pés da cruz. João estava contemplando com os próprios olhos cada segundo da crucificação. E por ouvir esse pedido dos judeus, dizendo: nós não o reconhecemos como Deus ou como rei, João vai ser inspirado a escrever o que ele escreve logo na introdução. Vê lá, capítulo 1, para nós fecharmos. Capítulo 1, verso 11. Por ouvir
a rejeição dos líderes judeus, João é inspirado a escrever o que ele escreve aqui. E no capítulo 1, verso 11, João vai dizer o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O ministério terreno de Jesus Cristo tinha por alvo os judeus, aqueles que representavam o povo de Deus no Antigo Testamento. E João diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 12: mas a todos, repete comigo assim: todos. Todos quem? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Na cruz nós vemos duas coisas: o Rei dos Reis é rejeitado por aqueles para quem ele vem pregar no seu ministério na terra, no seu ministério público. Ele é rejeitado por esses. Na cruz nós vemos a rejeição dos homens, e na cruz nós vemos amor incondicional da parte de Deus. Por que eu afirmo isso? Se Deus usou aquele escrito de Pilatos para dizer: Jesus Cristo reina, Ele é rei dos judeus, Ele é rei das nações, o Deus que guiou a mão de Pilatos ao escrever isso, certamente, como sendo o Senhor soberano, também guia as palavras de Pilatos para dizer: o que escrevi, escrevi, foi decretado, foi estabelecido, e os meus decretos são imutáveis, nada pode frustrar os meus planos. O que escrevi, escrevi. Por isso, todos quanto receberam tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus, não porque nós fomos capazes de o receber, não porque nós conseguimos usar plenamente as nossas faculdades mentais e chegar à conclusão: é de Jesus que eu preciso. Não foi esse o caminho que Deus usou. O caminho que Deus usou não foi deixar que você olhasse para a cruz e entendesse pelo seu mero raciocínio o que estava acontecendo ali. Esse não foi o meio pelo qual ele disse. Esse não foi o meio pelo qual ele decretou. Sabe qual foi o meio que ele decretou? Verso 13, capítulo 1. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Entenda uma coisa: João está dizendo o seguinte: olha, o povo de Deus não é formado por aqueles que têm o sangue de Abraão correndo nas veias. Não é pela vontade do sangue, não é pela vontade da carne. O povo de Deus não é constituído por aqueles que entenderam intelectualmente o que Cristo fez na cruz e, portanto, aceitaram a Jesus Cristo. Não é por esses que usaram da sua vontade humana. Não, o povo de Deus é composto por aqueles que nasceram da vontade de Deus. Deus colocou cada um dos passageiros dentro daquele trem e moeu o próprio filho para que esses homens tivessem vida. Eu concluo com você, partindo em busca de algumas aplicações para nós. Na cruz, Jesus Cristo se fez maldito no nosso lugar. Irmãos, deixa eu tentar explicar isso para você. O propósito da cruz, o propósito do sangue de Jesus, não foi outro senão retirar a maldição que estava destinada à sua vida e carregar sobre ele mesmo. O sangue de Jesus não é como alguns irmãos de forma irresponsável ensinaram: o sangue de Jesus te livre do mal olhado, o sangue de Jesus te faça prosperar.
o sangue de Jesus te proteja do diabo. Não! O sangue de Jesus não tem outro objetivo a não ser te proteger da ira de Deus. É da ira de Deus que nós estávamos sujeitos. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos malditos da lei. Por termos transgredido a lei de Deus, éramos passíveis de morte, éramos dignos de morte. Na cruz, o objetivo de Jesus é te dar vida, porque paga a dívida que é sua. Assume sobre si mesmo uma maldição que nós causamos. Entenda uma coisa: não vá até Jesus para ser grandemente abençoado nessa terra. Não estou dizendo que Jesus não abençoa. Estou afirmando, com todas as palavras, que o propósito principal da cruz não foi te dar vida boa na terra. Não vá até a cruz para ter vida boa na terra. Vá até a cruz para ter vida eterna. O propósito da cruz é eliminar a maldição a qual você e eu estávamos condenados. Irmãos, desesperadamente, olhe para Jesus essa noite e siga todos os dias da sua vida sem tirar os olhos dele. Olhar para Jesus é entender que os méritos são dele, o esforço foi dele, a conquista foi dele, o preço foi pago por ele, a justiça é dele. Portanto, devo ser levado ao arrependimento constante, por saber que o meu pecado o crucificou. Mas devo ser levado à alegria constante, por saber que já não há condenação para todos os que estão em Cristo Jesus. Esse é o propósito da cruz. Eu não quero esticar muito com a parte da aplicação, embora busquei já aplicar ao longo do texto, mas olhe para Jesus com esse entendimento essa noite. Entenda que Ele é rei não apenas dos judeus, Ele é rei sobre a sua vida. Aquele escrito na cruz é para mostrar para mim e para você que nós podemos, e não apenas podemos, nós devemos nos render intelectualmente, emocionalmente, fisicamente ao Rei dos Reis. Aquele escrito da cruz, Jesus Cristo é rei dos judeus, Jesus Nazareno é o rei dos judeus, serve para mostrar que Ele é o dono das nossas vidas. Ele tem todo o direito de governar sobre você. Paulo diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Não existe mais de duas opções. Você sempre estará sobre um rei. Ou você está debaixo do reino das trevas, ou você está debaixo do reino de Cristo. Não há outra possibilidade. Olhe para a cruz de Cristo. Entenda que um dia ela foi ocupada para que você não precisasse estar lá. Olhe para a cruz de Cristo e entenda, ela está vazia, porque a partir do momento em que você o teve como seu dono e esse sacrifício te alcançou, Ele vive e reina eternamente e garante que você viverá e reinará com Ele eternamente. Louvado seja Deus. Te convido a fechar teus olhos e abaixar tua cabeça.